Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um grande privilégio, uma grande honra estar aqui para termos essa conversa diariamente. Nós hoje estamos desfrutando desse belo dia ensolarado, céu azul, um dia realmente agradável para se viver. E quero nessa manhã compartilhar com vocês um pouco da mensagem Assim resplandeça a vossa luz. Essa mensagem está diretamente ligada com as bem-aventuranças, pois nós sabemos que, em ordem, o que Deus está fazendo hoje é o estabelecimento do reino de Deus, primeiramente em nosso coração. Isso não poderia ser feito enquanto o nosso parente redentor não tomasse o livro da redenção em Apocalipse 5, o título que Adão havia perdido. Adão, ele era rei sobre a terra, ele era sacerdote, ele era profeta, e ele perdeu essas três dimensões enquanto ele tinha comunhão com Deus. Ele reinava sobre a terra, ele tinha acesso ao pilar de fogo, e ele podia profetizar, porque ele deu os nomes aos animais, ele deu nome a cada espécie de vida que está sobre a terra. E ele poderia também chamar um leão, chamar uma águia, dizer a uma montanha, levanta-te e planta-te no mar, e assim por diante, porque ali estava ele nessas três dimensões, rei, profeta e sacerdote. E Jesus Cristo, aqui no tempo do fim, veio restaurar essa condição outra vez. Depois que os selos são abertos, depois que os trovões soam, este grande mistério foi aberto para a igreja. Por isso a Bíblia fala que ele nos fez reis e sacerdotes. Aqui no tempo do fim, quando ele toma o título que Adão havia perdido e desce com esse título à terra em Apocalipse 10. Por isso nós temos isso por toda a Bíblia. Nós temos o livro de Reis, temos os livros, as crônicas, veja que estabelece o sacerdócio, e temos os profetas. Tudo isso representado nesses três títulos que o Senhor Jesus carrega: Filho de Deus, Filho do homem e Filho de Davi. Veja, nós vimos isso por toda a Bíblia. Então esse reino de Deus, de acordo com o Sermão do Monte, Mateus 6, veja, a cristandade orou por 2000 anos: venha a nós o teu reino, porque esse reino havia sido perdido. Adão o perdeu, ele perdeu a vida eterna, ele perdeu o controle, ele perdeu o domínio, ele perdeu tudo. Quando ele se vendeu, veja, quando ele ouviu o arrazoamento da sua esposa, ele se vendeu, ele perdeu a vida eterna, ele caiu da vida eterna e perdeu todos os direitos que ele tinha. E o título ficou nas mãos de Deus, aguardando então que se apresentasse um parente, porque através da lei, um parente poderia redimir tudo que o outro havia perdido. Então Jesus Cristo, veja, Emanuel, ele se fez carne, veja, para pagar o preço da redenção, que era sangue, redenção pelo sangue. Então, durante os 7 anos da igreja, redenção pelo poder, veja, o poder de Deus através do Espírito Santo, através dos dons espirituais, dos ministérios, do poder real de curar, de libertar, de transformar, de operar maravilhas, de pisotear a cabeça da serpente. Redenção pelo poder. Agora, redenção em plenitude. E essa plenitude só poderia acontecer quando o nosso parente redentor tomasse o livro da redenção, passasse por toda a inspeção perante os anciãos e fosse declarado digno. Então ele toma esse livro e desce em Apocalipse 10. E ele vem agora para estabelecer seu reino, a pedra cortada sem mãos. Esta é a profecia. Veja, golpeando o pé da estátua. Esse é o 5º reino de Daniel. Os 4 primeiros, Babilônia, Medos e Pérsias, Grécia e por fim Roma, e por fim ferro e barro nos pés. No tempo dos pés, com barro e ferro, a pedra cortada sem mãos, Cristo, veja, viria para golpear todos os reinos. Por isso que o caos está implantado na terra. Veja, quanto mais o homem vai pelo lado da ciência, da tecnologia, da sua cultura, de suas imaginações, mais longe de Deus ele vai, e mais a terra sucumbe, mais as leis se colapsam, porque se quebrou a palavra, não tem como colher vida, saúde, prosperidade, eternidade, harmonia e assim por diante. Ele rompe a palavra, segue Satanás. Satanás nunca se firmou na verdade. Quando ele profere a mentira, ele fala do que lhe é próprio. E Satanás, com suas imaginações, fez a Torre de Babel e deu caos.
Satanás com as suas imaginações fez o bezerro de ouro, trouxe o caos. Satanás com as suas imaginações trouxe as denominações, as organizações e trouxe o caos. O homem mexeu na ciência, veja, semeou vento, está colhendo tempestade. Agora chegou o tempo de Apocalipse 15, verso 18, de que aqueles que destruíram a terra com a ciência, veja, com a sua poluição, veja, com os combustíveis fósseis e tudo mais, estão colhendo o que plantaram. Veja, agora eles estão culpando lá na Europa, veja, os gases que os animais produzem e que isso está causando o aquecimento do planeta e que provoca grandes tempestades, grandes inundações, consequentemente grandes destruições, mas o homem não sabe de que esse é o tempo em que as taças estão sendo derramadas, em parte, evidentemente. Já temos a poluição dos rios, a poluição dos mares, a poluição das florestas e agora a poluição do ar. Veja, e temos aquele anjo que jogou uma taça no sol e produziu grandes calores, e os homens estão sendo abrasados por conta desses grandes calores e assim por diante. E temos o sétimo anjo que lançou a sua pedra no ar, veja, e abriu o caminho para que Satanás pudesse explorar as potestades do ar, consequentemente também as contaminações que vêm pelo ar, e aí vai, poluição, armas biológicas e assim vai. Veja, então tudo isso está descrito no livro de Apocalipse e está acontecendo bem na frente dos nossos olhos. Veja o cavaleiro do cavalo amarelo cavalgando em seu poder destrutivo, atrás dele vai o inferno e ali segue um rastro de pragas, veja, morte, guerra, agora fome, veja, Satanás agora controlando o alimento, controla a população, lembrando que o cavalo amarelo é a junção do branco, o vermelho e do preto, veja, a mentira religiosa, guerras, depois o comércio, uma balança e assim por diante. Tudo isso juntado aqui no fim. Veja que hora estamos vivendo. Agora, o evangelho deve ser pregado, continuar sendo pregado. Para quem? Para quem tem fome, porque a redenção em plenitude, aqui no tempo do fim, da abertura da palavra, nós experimentamos redenção pelo sangue, fomos livres da morte através do sangue derramado no Calvário. Redenção pelo poder, veja, sinais, curas, maravilhas e todos os dons que Deus derramou sobre a igreja por esses 2000 anos. Mas agora, redenção em plenitude. E como ela vem? Ela vem através da restauração da palavra. Por isso foi necessária a abertura dos 7 selos. E por isso os 7 trovões estão soando para trazer redenção em plenitude, porque só há um poder para nos transformar. Os dons não fazem isso, mas a palavra faz. Veja, redenção pelo poder, redenção pelo sangue, mas agora redenção em plenitude e regozijo, porque agora a presença do Senhor trouxe regozijo para a nossa alma, alegria, através da revelação da palavra, e é o que nós estamos desfrutando nesta hora. Porque redenção pelo poder, no ministério do Mombrana, veja, foi imitado por Janes e Jambres, que fazem tão grandes sinais e maravilhas, que enganariam, se possível, os eleitos. Mas a redenção em plenitude, só o eleito poderia captar. Por isso, disse o anjo ao profeta, você explicou a primeira etapa, eles imitaram. Explicou a segunda, eles imitaram. Mas a terceira não haverá imitação. Por quê? Porque eles não conseguem entrar nesse lugar secreto para captar a verdade da palavra. Precisa de predestinação. Precisa de ser chamado para entrar além do véu. Isso somente o eleito vai lá atrás do véu, onde está a bacia dourada com maná, onde está o poder vivificador que vivificou a vara de Arão e onde está também a palavra velada dentro da arca. Veja, ali está o sangue cobrindo a palavra, os querubins fazendo sombra. Tudo isso é a mensagem do 7º anjo. A águia voando, guardando o propiciatório que é o sangue, somos aperfeiçoados pelo sangue, o sangue cobre toda a arca. Veja, mas lá dentro somente o sumo sacerdote, chamado por Deus uma vez no ano, poderia comer o maná escondido. E agora, ele nos fez reis e sacerdotes. Estamos reinando aqui nessa terra.
aqui nessa terra, aqui nós já estamos reinando. O globo terrestre ainda está no domínio de Satanás, mas ele já vai voltar para as nossas mãos, porque os mansos herdarão a terra. Por isso, essa convulsão social, guerras, as nações estão iradas, guerra por toda parte, confusão por toda parte. Veja, uns enganando os outros, logo os outros descobrem e se levantam com ira e revanchismo, vingança, e aí vai. Mas veja, há uma igreja sendo atraída para dentro, além do véu, e para tanto ela precisa de ter fome e sede da palavra. Esses são os que estão sendo atraídos, porque eu vejo um desvio em muitos ministérios, tentando se avantajar, veja, se ter como autoridade e querer trazer manifestações. Tudo isso nós temos, isso acompanha a pregação. Esses sinais seguirão os que creem. Pronto! O ministério que não tem cura divina, ele é falso. Mas nós não queremos demonstrações, não queremos vendas rápidas para emocionar, impressionar as pessoas. Não, não, não. Nós queremos algo concreto, o poderoso batismo com o Espírito Santo, a poderosa obra redentora. Então está sendo as bem-aventuranças, que é o estabelecimento do reino do cidadão que vai morar nos céus. Diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5, verso 6. Então prega o profeta algo muito importante na mensagem: assim resplandeça a vossa luz, dentro do misterioso Sermão do Monte, enfatizando o capítulo 5 e o verso 13, 14, 15, quando fala que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Agora veja, o homem estava viajando por uma certa rodovia, ele viu lá um cartaz, fome e uma interrogação. Aí ele mostra mais para baixo ali o endereço do restaurante para eles então alimentarem. Ele toma isso e faz uma mensagem poderosa: assim resplandece a vossa luz. E ele fala a respeito do crente que tem que ser um cartaz, não um vendedor de venda rápida. Não dura nada essas vendas rápidas, porque quando algo é bom, ele se vende por si só. Não tem que fazer malabarismo e pressão, para depois, eu ganhei tantos para Cristo. Depois não permanece. Mas quando é o eleito, o que o identifica é a fome e a sede. Então Mombrana diz que tem que haver duas coisas para que isso possa, essa meta possa ser atingida. Parágrafo 106. Veja, a primeira coisa de qualquer propaganda é que a pessoa tem que ver aquilo. De nada adianta colocar uma lâmpada e escondê-la. De nada adianta fazer um cartaz que ninguém vê, não é verdade? A segunda coisa tem que desejar aquilo. Então eu vejo a propaganda e eu desejo aquilo. De nada adianta para mim uma propaganda de um carro luxuoso, se eu não quero comprar um carro luxuoso, mas se eu estou andando pela rodovia, eu estou com fome, e lá tem uma propaganda, e eu desejo comer, ela vai fazer efeito. Então veja, nós estamos aqui atrás do último eleito. E para quem é que a gente tem que pregar o evangelho? Veja, essa é uma coisa muito importante, que o profeta fala isso na mensagem: assim resplandeça a vossa luz, parágrafo 128. Agora, como pode você apelar aos famintos do mundo que nem mesmo querem ver de onde vieram, quem são e para onde estão indo, a não ser que você pregue um evangelho que eleve Cristo a uma atmosfera viva, bem aqui, veja, ao nosso redor agora. Veja, então, temos que pregar aos famintos, aqueles que estão realmente atrás da verdade, atrás da verdadeira palavra de Deus, aqueles que têm fome e sede de justiça. Essa é a terceira etapa, esta é a redenção em plenitude. Foi por isso que o anjo disse ao profeta que ele tinha que sair do meio dos pentecostais, porque eles só queriam falar línguas, profetizar, gritar, bater palmas, mas eles não queriam a palavra, não queriam a verdade. Irmão, que Deus te abençoe. Eu creio que você quer a verdade, que você quer a palavra. Até a próxima, se Deus quiser. Deixa aí o seu comentário, muito me ajuda. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.